Reagir aos vídeos de hoje pra gente jogar um Fall Guyzinho. Entrei na fila aí, hein, pra gente jogar. Vamos reagir a um vídeo sobre futebol aí, um vídeo do canal Peleja, o Peleja, fala Peleja, o canal é BR, do canal Peleja, o título é As Alianças das Torcidas Finalmente Explicadas. Vamos reagir a esse vídeo aí e ver o que ele fala aí sobre... Eu já falo, eu não gosto muito de torcida organizada, não pelo fato das torcidas serem organizadas, mas pelo menos aqui no Brasil, torcida organizada meio que é refúgio de trombadinha, marginal, bandido e esse tipo de gente. Então acaba meio que... torcida organizada, pelo menos no Brasil, acaba meio que sendo um negócio de certa forma ruim. Não que seja não que todas as pessoas que façam parte de torcidas organizadas sejam esse tipo de gente, mas é a impressão que eu fico, não participando de nenhuma torcida organizada. Uma emboscada de torcedores do Palmeiras contra a Cruzeirense Já começa falando... Mariporã, no interior de São Paulo, deixou um homem de 30 anos morto e 17 feridos. Tá vendo aí, ó? Em 7 de outubro de 2024, uma briga entre duas torcidas organizadas tomou conta do noticiário torcida nacional. Organizada. A emboscada promovida por membros da torcida Os caras usam torcida organizada pra meio que cheio de membros da máfia ter motivo pra azul, guerra. rapidamente Sei lá, a notícia do dia e entrou no centro do debate sobre violência guerrearem no entre futebol si. O Ministério Público Puta de São merda. Paulo suspeita que a emboscada foi um ato de vingança. O mundo sabe que vai ter vingança há 2 anos. Que vingança? Teve algum teve torcida organizada do Cruzeiro mataram palmeirenses em algum lugar? Porque eu não sei. Antes teve alguma coisa antes? A uniformizada de Cruzeiro e Palmeiras vem desde os anos 80. Mas no meio de milhares de opiniões que surgiram durante as semanas que seguiram esse episódio, há detalhes e perguntas Briga, mas morreu que alguém? ficaram sem resposta. Afinal, por que uma torcida de São Paulo alimenta tanto ódio contra uma de Minas Gerais? E como essa guerra que não começou agora pode se transformar nos próximos boa anos? pergunta. O que uma tem com a outra, velho? Não tem nada. Tô meio torto aqui na imagem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para um mapa. Essa emboscada aconteceu em Mariporã, saída da cidade de São Paulo, em uma rodovia que vai em direção a Belo Horizonte. Só que para entender o porquê desse ataque ter acontecido nesse lugar e nesse momento, é preciso entender esse outro mapa aqui. A gente achou que o mapa das alianças explica, ou vamos dizer, ajuda a visualizar esse complexo sistema de relações entre torcidas de diferentes times. Esse é o Nico, um pesquisador responsável por desenvolver o mapa das alianças organizadas no Mapa Brasil. das alianças Gastou um tempo organizadas. pesquisando isso. O que a gente conseguiu reconstruir é o seguinte: foram 52 torcidas organizadas agrupadas em 5 redes de alianças. A gente considera que são ou as principais, ou as maiores, ou aquelas que estão confirmadas. Essas 52 torcidas organizadas foram ordenadas em 5 alianças: dedo pro alto, punho colado, punho cruzado, lado A e lado B. Caralho, tem... Isso não é tão simples. Isso aí me lembrou os casos aí de gente morrendo porque tá viajando e foi tirar foto fazendo símbolos com a mão e tava fazendo símbolo de facção rival no lugar, sei lá, algum bagulho assim. Os caras foi atrás. Puta bobagem. E resumindo aí, ó, tudo é um monte de bobagem. Tudo um monte de coisa idiota. Então vamos focar nas duas principais alianças do Brasil e que tiveram coisa de gente que não tem o que fazer. A Dedo pro Alto, que de acordo com o Observatório Social do Futebol conta com 22 torcidas, e a Punho Cruzado, que tem 11 torcidas fazendo parte. Apesar de ser uma união, algumas torcidas são maiores. Mas o Palmeiras e o mais Flamengo não estão influentes nenhuma nas alianças. dessas. Torcidas como a Mancha Verde do Palmeiras, Ah, tá, a sim. Loucura do Atlético Mineiro e a Força Jovem do Vasco foram pioneiras no movimento das organizadas e são numerosas nos seus estados. E todas elas Mancha Verde é fazem parte do... da Dedo pro Alto. Por causa disso, não vai ser difícil encontrar nas redes sociais vídeos de vascaínos e palmeirenses juntos em jogos em que os clubes se enfrentam e até um atleticano ou outro presente nas arquibancadas das torcidas aliadas, mesmo com o Atlético jogando em outro lugar. Publicamente, as alianças são formadas e funcionam... Peraí, não entendi. A torcida do Palmeiras faz parte de qual? Dedo pro alto ou punho cerrado? Punho cruzado, cerrado? Não lembro mais, já esqueci.
ponto de referência em estados diferentes. Quanto mais alianças a torcida do seu clube tem, mais lugares para ser recebido você também tem nas capitais do Brasil. Mas quando você é muito amigo de um, como a rivalidade cumpre um papel importante no futebol, inclusive em campo, automaticamente você cria um inimigo do outro lado. E acho que agora você está entendendo onde eu quero chegar. Tem uma coisa que na antropologia se chama síndrome Como do o Palmeiras é aliado da torcida do Atlético Mineiro, então automaticamente vira rival da torcida do Cruzeiro. Né? Esquisito, mas para uma parada assim. O amigo de um amigo é o meu inimigo. O inimigo de um inimigo é um amigo. O amigo de um inimigo é um inimigo. O inimigo de um amigo é um inimigo. O amigo de um amigo é um amigo. O amigo de um inimigo é um inimigo. O inimigo de um amigo... O inimigo de um amigo é a mesma coisa que o amigo do inimigo. Enfim, foda-se. Mas substituir essas palavras por nomes de torcidas organizadas, você explica o mapa todo. De acordo com relatos em jornais e registros reunidos em trabalhos acadêmicos, as alianças começaram no fim da década de Caralho, a voz desse maluco parece a voz de um cara do meu trampo. 70. O Campeonato Brasileiro ficando cada vez maior e indo para diferentes estados, as torcidas começaram a viajar com mais frequência e maiores distâncias para acompanhar os times. A primeira grande amizade foi entre flamenguistas e corintianos, que era apoiada pelas diretorias e virou até bandeira no Maracanã. Não temos discriminação por ninguém. Isso me cheira, faz até complexo de perseguição. Cara, por que isso não pode acontecer com todas as torcidas? Já tem um monte de torcida que é aliada. Por que não acaba com essa putaria logo? Gostaria de perguntar pra vocês. Ai, você é meu inimigo por causa de futebol. Vai se fuder. Tem meia dúzia que o batalhão de choque levou em 3 camburões pra pensão Gaviões da Fiel, que eu acho que virou pensão. Os caras dormiram nos gaviões. Dentro dos seus próprios estados... Nem presta atenção no que eles estavam falando. Quero ouvir. Não temos discriminação por ninguém. Isso me cheira, faz até complexo de perseguição. Vai ter um almoço lá, tranquilo, né? Teve um almoço lá. Todas as vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, nunca apanhei. Agora, gostaria de perguntar pra vocês, por que o último Palmeiras e Flamengo vocês não vieram? Só isso. Tem meia dúzia que o batalhão de choque levou em 3 camburões pra pensão Gaviões da Fiel, que eu acho que virou pensão. Os caras dormiram nos gaviões. Que isso? Dentro dos seus próprios estados, já existia treta entre torcidas de Flamengo e Vasco, Palmeirenses. As organizadas são forma de mascarar. Mas a pública ligação com facções criminosas. Membros da Mancha Verde, faz todo sentido. Já existia com organizadas do Vasco, ficasse ainda mais forte, iniciando assim a rede de camaradagem e proteção que avançou com os anos. 1987. O Atlético Mineiro enfrentava o Flamengo pela semifinal do Brasileiro daquele ano no Maracanã. Depois do apito final, a então jovem torcida organizada Galocura protagonizou uma das maiores brigas interestaduais do Brasil até aquele momento contra torcedores do Flamengo. Olha só, me lembra alguma coisa que aconteceu no final do ano passado, né? Se arrastou para a partida de volta em Belo Horizonte. Os torcedores do Atlético queriam descontar a recepção hostil que tiveram no Maracanã. Aos gritos de vingança, os atleticanos partiram para cima da torcida adversária. O capítulo que aproximou esse lado dos torcedores vascaínos, rivais declarados do Flamengo, não fez eles se aproximarem diretamente dos palmeirenses. Isso só foi acontecer em 88 por causa de outra treta de organizada. Cara, aí você vê que coisa louca, né? O Palmeiras meio que rebaixou o Cruzeiro. O jogador do Palmeiras que fez o gol nesse jogo agora joga no Cruzeiro. Você vê como esse negócio fica só na torcida, né? No futebol profissional, no negócio de futebol, eles estão cagando pra isso. A maioria, né? No episódio que ficou marcado como a primeira morte ligada à briga de torcidas, o assassinato de Cléo, presidente da Mancha Verde, provocou uma onda de homenagem nas arquibancadas do Palestra Itália na semana do crime. O jogo contra o Cruzeiro era para ser um marco, mas as provocações vindas do lado azul se transformaram em uma briga nas arquibancadas que selou a inimizade e união definitiva entre palmeirenses e atleticanos, colocando os cruzeirenses ainda mais próximos da aliança que se formava entre rivais das que se tornaram. E as torcidas se odeiam, né? A chamada Punho Cruzado conta com aproximadamente 11 torcidas. Aí, ó, Punho Cruzado. Sendo algumas das principais a Torcida Tricolor Independente do São Paulo, a Jovem do Flamengo, a Máfia Azul do Cruzeiro e a Jovem Leão do Sport.
Essas são as principais. Outras 3 alianças consideradas pelo Observatório e são as mais reconhecidas do Brasil são a Punho Colado, que liga a Young Flu do Fluminense Punho a torcidas colado? do O que interior seria de São punho Paulo colado? e outras regiões do Brasil, e as uniões chamadas de Lado A e Lado B, que colocam em lados Isso aqui? opostos gigantes do Norte e do Nordeste, como a Inferno Coral do Santa Cruz e a Mancha E Azul lado A e lado B tem algum símbolo? do CSA, que estão do lado A e também participam da Dedo pro Alto, e a Terror Bicolor do Paysandu e a Jovem do Botafogo da Paraíba, que Caralho. integram o lado B junto com outras organizadas. Apesar de parecer uma cultura quase underground, as alianças são de conhecimento público e influenciam nas decisões de quem manda no futebol. Em novembro de 2024, na partida decisiva entre Palmeiras e Botafogo pelo Brasileirão, a torcida Fúria Jovem foi lá vem impedida pela Palmeiras e Polícia Militar Botafogo. de São Paulo de entrar no jogo com seu material. E a justificativa da própria polícia foi a suposta aliança entre a Fúria e a Gaviões da Fiel, do Corinthians, rival histórica da Mancha Verde do Palmeiras. Nos últimos anos, os confrontos e confraternização entre torcidas brasileiras e sul-americanas têm aumentado, e a maneira que elas começam segue a mesma lógica de sempre. Por exemplo, amiga há anos da geral do Grêmio, a Barra do Racing esteve com torcedores do Palmeiras no confronto contra o Corinthians na Sul-Americana de 2024. Amigo de um amigo e, quem sabe agora, inimigo de um inimigo. Eita, as alianças vão... Como um forte movimento Vão passar de para fora do intercâmbio na país, vida real, é? as Será, alianças em de breve? torcidas estão sendo catalogadas e registradas e ajudam a entender um pouco melhor as notícias bizarras que só ganham a atenção da imprensa em episódios extremos. Se é que Ainda já assim, não é As assim. relações são complexas e ainda mudam com frequência, mas vale ficar de olho nos seus 1001 desdobramentos. Já tem algumas com amizades fora. Dedo para o alto. Peraí. Tem mais de uma torcida do Palmeiras? Nossa! Tipo, tem mais de uma organizada do mesmo clube, né? Não quer dizer que é tipo... Não é o clube, são as torcidas organizadas. E um clube tem mais de uma organizada. É difícil reconhecer, eu não manjo dos símbolos de torcida organizada. Só do Palmeiras ali tinha umas 3, parece, 3, 4. Cara, muito complexo esse negócio, é mais complexo do que eu imaginava. Mas no fim das contas, como eu falei, tudo bobagem. Sabe o que eu penso de verdade? Eu já comentei isso, não sei se eu já comentei aqui na live. Que, tem tanto jogo que o estádio não enche, que você fica pensando que se fosse livre, se todo mundo tivesse livre acesso, qualquer pessoa, qualquer torcedor de qualquer outro time que queira ir ver o jogo pelo motivo que for, seja pra ir secar, seja pra torcer, seja pra assistir, dane-se, não importa. Cara, é grana a mais que estaria entrando pro clube. Pensa, o corintiano, um estádio, um bagulho bem doido. O corintiano que fosse no estádio do Palmeiras pra ver um jogo do Palmeiras só pra secar o Palmeiras, cara, ele tá pagando o ingresso, fi. Entendeu? É bem mais a vontade, muitos jogos sem rivalidade, tem públicos ridiculamente baixos. Mas você tá falando de Série B, né? Quantas pessoas não gostariam de repente, ir no estádio do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo e não vai por conta, talvez, dessa questão de rivalidade de torcida? Um jogo que não lota, poderia ter mais gente. Talvez na Série B isso não se encaixe. Se a Série B tem times com... Não tem time com torcidas tão grandes. A maioria, eu imagino. Sei lá, essa é a minha opinião. Seria só mais grana pro clube. Mas preferem que sejam assim, né? É isso. Vamos pro nosso próximo react aí.